Toque as harpas, toque o sino, nós vamos começar a louvar e adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Esta é a introdução ao estudo do livro dos Salmos. Eu quero compartilhar com você a bênção de podermos estar juntos mais um trimestre. Como eu disse, nesse vídeo, apenas a introdução, e daqui a 2 dias você receberá o início da nossa série de transmissões da lição da Escola Sabatina. Seja bem-vindo a mais um trimestre de estudo da Palavra de Deus. Oremos. Em Tuas mãos, Senhor, nos colocamos. Que a introdução desse tema, e bem como o estudo do livro dos Salmos, nos leve a colocar-nos diante de Ti em perfeita adoração, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Quando se fala do livro de Salmos, é bom que você entenda que os cânticos e as orações são dirigidas a Deus. São poesias hebraicas escritas por diversos autores. E qual é o principal ensino do livro de Salmos? O livro de Salmos apresenta um testemunho sobre o que Deus fez, sobre o que Deus faz e sobre o que Ele fará através de seu Filho, Cristo Jesus. Esse é um estudo sobre o mundo ordenado da fé, quando é desafiado e ameaçado pelo mal. Vou repetir. Esse é o estudo sobre o mundo ordenado da fé, quando ele é desafiado e ameaçado pelo mal. Está em jogo exatamente a maneira como você vive a sua experiência com Deus e os desafios de viver no mundo de grandes dificuldades e ameaças do mal. Bom, eu trouxe também uma sugestão de Bruce Wilkinson e Kenneth Boa, que eles apresentam no livro comentado sobre o estudo da Bíblia. Ele apresenta algumas curiosidades importantes a respeito do livro de Salmos. Por exemplo, ele é uma composição do Pentateuco. O livro de Salmos pode ser dividido em 5 livros e cada uma dessas partes do livro corresponde a um período do livro, de um dos livros do Pentateuco. Por exemplo, os capítulos 1 ao 41 correspondem à temática do homem e da criação, do livro de Gênesis. No segundo livro de Salmos, capítulos 42 a 72, você tem a descrição do êxodo e o livramento e a redenção do Senhor para com Israel. No terceiro livro, capítulos 73 a 89, você vê a descrição do livro de Levíticos com a exploração do tema do culto e do santuário. No quarto livro, que compõe esse contexto de cânticos e louvores de Salmos, nós temos o livro de Números, que fala do deserto e da peregrinação. E na quinta e última parte do livro de Salmos, capítulos 107 a 150, o último livro da série do Pentateuco, Deuteronômio, que trata do tema da escritura e do louvor. Essa é uma forma que você pode, inclusive, estudar o livro de Salmos, considerando cada uma dessas etapas que descrevem o período do Pentateuco. Uma outra dica: como você visualizar Cristo nos Salmos. Aqui é interessante porque você divide os Salmos esboçado com relação aos Evangelhos. Observe, Jesus Cristo, o Rei, tema de Mateus. Aí você tem os capítulos de Salmos que você pode ler e associar à temática dos Evangelhos, especificamente aí em Mateus. Jesus Cristo, o Servo, tema de Marcos. Aí você tem aí os capítulos de Salmos que tratam desse assunto. Jesus Cristo, o Filho do Homem, livro de Lucas. E você tem 3 salmos que apontam nessa direção temática do livro de Lucas. E, finalmente, Jesus Cristo como Filho de Deus, tema abordado por João, e que você consegue ver essa temática explorada nos Salmos 19, 102 e 118. É uma outra maneira de você visualizar o tema do livro de Salmos na perspectiva dos Evangelhos. Agora, não esqueça que o livro de Salmos também é um livro profético, e eu vou citar aqui apenas 4 exemplos de profecias citadas em Salmos e onde elas estão se cumprindo nos livros do Novo Testamento. Jesus ressuscitaria dos mortos, cumpriu em Marcos 16, 6 e 7. Jesus seria traído, Lucas 22, 47. Que Jesus seria identificado como a pedra angular, Mateus 21, 42. E que seu reino seria eterno, esboçado, portanto, a confirmação no texto de Hebreus 1, verso 8. Dentro dessa cosmovisão de compreensão das abordagens do livro de Salmos, aqui eu apresento aqui algumas dicas para o estudo. Primeiro, ore e leia.
ore e leia os textos indicados pela lição do dia. Você vai ter, durante esse estudo da lição de Escola Sabatina, diversos textos para leitura, inclusive salmos. Então tire tempo para você ler o salmo, ore, e antes de responder qualquer pergunta, tente mastigar o texto, tente descobrir verdades preciosas no texto, faça anotações na sua lição, faça marcações na Bíblia. E baseado nessas anotações e nessas marcações, tente fazer um destaque, uma palavra, uma sentença, ok? Como é que você deve ler os salmos? A pergunta de Atos 8:32 é interessante. Você está entendendo o que está lendo? Claro que essa pergunta foi feita ao eunuco, que estava estudando o livro de Isaías e não estava entendendo. Mas aqui é o seguinte, você vai estudar o livro de Salmos. A pergunta é, você está entendendo o que está lendo? Então leia, reflita, ore, contemple a mensagem à luz de Cristo e de sua obra de salvação. Não esqueça que esse é o tema central. O que Deus fez, o que Ele faz, o que Ele fará através de Cristo. Então, ao estudar o livro de Salmos, tente encontrar onde está o Senhor no livro de Salmos, onde está Cristo. Peça que Deus coloque sua palavra no seu coração e na sua mente. A compreensão do estudo, da lição, é importante que você seja abraçado pelo coração de Deus e também alcance e coloque o seu coração ao alcance dessa verdade preciosa. Eu cito agora, entre aspas, uma citação, uma frase que está na lição da Escola Sabatina, na página 22. Estou considerando aqui a edição de professor. Os salmos são a palavra de Deus, por meio do qual são transformados o caráter e as atitudes dos crentes. Não são apenas informações adquiridas, são transformações. Interessante isso. Então permita que seus alunos participem. Eu penso que esse trimestre deverá ser um período de classe muito dinâmica. Até porque o Salmo ele fala a cada coração, fala a cada vida, fala a cada pessoa. Então esteja preparado para fazer um movimento ativo na sua unidade de ação. Comece colocando seus alunos para participarem e eles, ao participarem, estarão testemunhando da bênção que foi o estudo da lição da Escola Sabatina. Para a próxima semana, a primeira lição, como ler Salmos. Eu te espero. Nós estamos ligados e conectados. Você estuda em casa, mas aqui a gente compartilha o nosso aprendizado. Que Deus abençoe você e até a próxima semana com a lição número 1.